Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando hoje e sempre. Meus caros irmãos, hoje nós vamos falar do capítulo 17, Seres Perfeitos, os superiores e os inferiores. E nós vamos ler, para começar. Então, a autoridade, os superiores e inferiores, e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àqueles que dela se acham investidos. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como creem um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhe prova suficientemente que não é nenhuma coisa nem outra coisa que uma vez que retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada. Seu consentimento, quando possa lhe ser tirada seu consentimento. Sem seu consentimento, desculpa. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, ela retira da mesma forma. Oh, meus caros irmãos, aqui está uma parte muito importante que nós precisamos compreender para que a gente possa levar como esclarecimento para a nossa vida aqui fora. Bom, meus irmãos, nós temos a mania de achar que quando nos é dada uma autoridade, que essa autoridade é igual como uma fortuna. Por isso que muita gente quer o poder, porque acha erroneamente que isso vai lhe dar facilidades para comandar os seus inferiores. Mas quem são os inferiores, meus irmãos? Nós sabemos que muitas vezes, para nos proteger, Deus nos dado uma certa hierarquia para que a gente possa compreender a posição de subalterno que temos, que é no nosso emprego, né? E através desse emprego, muitas vezes nós temos, olha, o chefe, o subchefe, o gerente, o dono da empresa, né? Da qual a gente recebe ordens e temos que cumprir, né? Enquanto nós estivermos ligados àquela empresa, temos que cumprir. Então, existe essa hierarquia, sim. Mas, só que muitas vezes, essas pessoas que estão no lugar de autoridade, por exemplo, elas acham que pode mandar sem... Porque tem um orgulho de fazer isso, né? De mandar, de falar que eu mando, e aqui eu exijo, e aqui tem que ser dessa forma. Não. Né? A gente precisa primeiramente entender que é dessa forma no mundo físico, porque nós ainda, como espíritos imperfeitos, nós ainda não aprendemos que a autoridade, como a riqueza, né, a fortuna, ela nos é dada como empréstimo para que a gente possa crescer aqui na Terra, para que a gente possa evoluir, né? E a maneira
da gente evoluir é dessa forma, né? Então, só que isso é apenas títulos temporários. Então, Deus vai nos pedir conta daquilo que somos, daquilo que fazemos com os empréstimos que Ele nos dá. E esse empréstimo que Deus nos dá, meus irmãos, é como são como fases, né? E muitas vezes fases como testes, por exemplo. Se estamos num lugar de autoridade nesse momento, seja nós de uma empresa particular ou de uma empresa é, governamental ou de uma empresa, como nós podemos dizer, particular, né? Ou governamental, nós temos que, naquele momento, usar essa autoridade com, como podemos dizer, meus irmãos, usar essa autoridade com a perfeição da qual Deus precisa que nós a trabalhemos, né? E como nós dissemos, são títulos que nos são dados temporariamente e muitas vezes como teste, né? Como eu estou trabalhando isso com os meus irmãos. Isso estão me ajudando a crescer, favorecendo as pessoas que são subalternos a mim e também estão evoluindo com isso, né? Então, tudo isso vai nos ser perguntado, né? Porque estamos sendo dirigidos de qualquer forma, porque nós temos os espíritos que trabalham conosco, anjo guardião, guia espiritual, guia, os guias que trabalham em nossas casas, nos protegendo, a nossa família, né? O nosso lar, para que o nosso lar não seja atacado, né? Então, nós temos vários tipos de entidades a trabalho de Deus, a trabalho de Jesus conosco aqui na Terra. Então, eles estão ali supervisando, né? Então, hoje eu tenho um emprego que eu mando, que eu tenho o prazer de mandar e uso esse prazer com orgulho, né? Maltratando aqueles que estão abaixo das minhas ordens naquele momento. Então, eu estou abusando disso, vai me ser tirada essa oportunidade de crescer assim, dessa forma. Vou trocar de lugar com alguém, né? Posso ser dispensado daquela empresa e possa vir procurar outro emprego e ser da mesma forma que eu usei, né? Porque a gente precisa trabalhar e quando a gente não acha na nossa área, nós precisamos aceitar o que vem, porque temos a necessidade de trabalhar para poder criar nossa família, cuidar da nossa família, né? Então, muitas vezes recebemos aquilo que tiver no nosso alcance naquele momento. E às vezes, se Deus nos tira aquela oportunidade, Ele vai nos dar uma oportunidade mais inferior, para que nós aprendamos a usar com perfeição aquilo que Ele está lhe dando, né? Para que a gente possa aprender de igualdade para igualdade, a ser menos autoritária, a usar menos o nosso orgulho, porque nós estamos aqui na Terra, meus irmãos, para crescer, para evoluir moralmente. E moralmente significa através do nosso caráter. E muitas vezes, se você usa com orgulho, você não está usando esse caráter, né? Porque então os espíritos que estão lhe dirigindo ali naquele momento, que são os espíritos de luzes que estão encaminhados de nos auxiliar,
eles vão estar olhando se realmente nós estamos trabalhando da forma que precisamos naquela situação em que estamos. E muitas vezes pode não ser tirada sim, meus irmãos, essa oportunidade de crescer. Então, todo aquele que é depositário da autoridade de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo, né? Desde lá do início do mundo, onde os pequenos e os fracos eram aqueles que eram pobres, né? Que dependiam daqueles senhores para sobreviver. Então, desde do servo, até o soberano sobre o seu povo, né? Que são autoridade hoje para nós, mas nós sabemos que existe reis ainda, né? Lá na Inglaterra, parece que tem um outro lugar aí, que eu não me lembro direitinho também, que é dirigida a nação por um príncipe, né? Ou por um rei. Ultimamente está sendo pelo rei, né? É o filho da rainha Elizabeth, que faleceu e deixou ele na sua hierarquia. Mas isso lá, né, meus irmãos, aqui onde somos governados por autoridades, assim, presidentes e governadores, eles também estão na qualidade de servos de Deus, tanto os reis, né, do Senhor lá, como seus servos lá que trabalham, né, estão na hierarquia, mas também são servos de Deus, estão a trabalho de Deus, estão a trabalho de Jesus aqui na terra. Então, como nós estamos em evolução e Jesus é o nosso modelo, ele nos ensina, né? Que os espíritos superiores, os anjos guardiões superiores a nós, são espíritos, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes não. Muitas vezes é maneira de nós dizermos erradamente, mas eles agem. A superioridade deles está exatamente na humildade de se colocarem abaixo daquela hierarquia para nos auxiliar, né? Porque o nosso anjo guardião, por exemplo, nosso anjo guardião, por exemplo, nosso e da nossa família, são espíritos mais evoluídos do que nós. Quer dizer que eles têm uma hierarquia maior que a nossa, para poder nos auxiliar, para poder nos dirigir. Então, esses irmãos, meus irmãos, autoridades deles, exatamente no poder que eles têm de ser humildes, né? E nós estamos aqui na Terra aprendendo aos poucos a também aprender também a ser humildes uns com os outros, né? Então, quando nós não somos humildes, quando nós não buscamos a ser humilde, nós estamos também destituídos desses cargos por Deus, né? Como nós explicamos, né? Então, todo aquele que é depositário da autoridade da qual, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargos de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dada a seus subordinados. E as faltas que estes poderão cometer, os vícios a qual serão arrastados, estes, em consequência dessa direção ou desses maus exemplos, recairão sobre ele, quando que lhe acolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem, pois nela falir, falseá-la em seu princípio. Ou seja,
meus irmãos, até um pai de família, né, uma mãe de família, são espíritos, né, que estão levando cargos, que estão tendo cargos, porque eles estão tendo, assim, autoridade sobre seus filhos, né? E muitas vezes, se usarem mal, né? O que vai acontecer? Né? Se ele não usar da forma da qual precisa. Então, de qualquer condição que seja a nossa autoridade aqui na Terra, teremos que prestar contas. Se Deus pergunta ao rico que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando fecundidade a teu redor, o que ele vai dizer? O rico sempre tem cargos de almas, funcionários, vamos dizer assim, porque a título de riqueza, né, ele pode pagar e pelos serviços que eles são, que tem, né, eles podem empregar funcionários, então eles têm uma autoridade sobre os seus funcionários. E aqui está dizendo, né, porque ele é rico, porque ele pode, ele não tem o direito de usar contra seus funcionários a sua autoridade, né, contra, não estou dizendo a favor. Porque se for a favor, ele vai tratar bem, se ele for inteligente, meus irmãos, ele vai querer ser amigo de seus funcionários, porque um chefe amigo, um patrão amigo, ele tem os verdadeiros amigos que irão lhe obedecer às ordens da melhor maneira possível, né? Quantas pessoas que a gente fala que são puxa-sacos porque estão querendo ser e fazer o melhor no seu alcance, porque ele gostaria de ser olhado como um empregado bom. Mas muitas vezes nós nessa coisa de funcionário, muitas vezes subimos a cabeça, né, a bondade, e abusamos dessa bondade contra os nossos companheiros de trabalho. Queremos, às vezes, abusar no sentido de estar enredando ao patrão, estar procurando os defeitos daquele funcionário para poder pegar, como vamos dizer, buscando os defeitos daquele funcionário para mostrar seu patrão, para poder agradar esse patrão, né? Muitas vezes de medo de ser notado, né, os defeitos e mandados embora. Então, eles procuram mostrar os defeitos dos outros, mas isso não está certo, não é certo. E mesmo porque nosso Pai, meus irmãos, está olhando, cada um de nós está vendo o proceder de cada um de nós. Nós enganamos o homem, né? Nós enganamos os nossos patrões, mas não enganamos Deus, né? Que está ali. E tem os subordinados na hierarquia até chegar a nós que estão ali nos observando. Porque se for mal para nós, se for uma coisa que vai nos dificultar o nosso processo de evolução, de crescimento, eles nos tiram aquela oportunidade daquele emprego. Vocês já viram quando uma pessoa puxa muito o saco, exageradamente? Né? Porque mostrar ser bom não significa mostrar os defeitos do seu companheiro, né? Então, muitas vezes estão sendo olhados e a perca
nesse sentido, será ser mandado embora, né? Quantas vezes nós vimos uns funcionários puxa-sacos que, no fim das contas, são também dispensados, porque nós não temos, nós somos irmãos, né? E nós temos que usar a autoridade de irmãos. Como assim a autoridade de irmãos? A autoridade daqueles irmãos mais velhos no emprego, ajudar os mais fracos a se corrigir, a ver que estão fazendo alguma coisa errada, a vir aprender a fazer de uma maneira mais correta. E os irmãos na hierarquia que estão ali, que chega primeiro, esses irmãos têm a autoridade de ensinar, mas nesse sentido, e não de prejudicar esses outros irmãos. Então, meus irmãos, aqui estão os superiores e os inferiores. Então, que fique bem claro que os superiores são aqueles humildes, né? Aqueles que Deus considera humilde e não aqueles que Deus considera autoritário, de orgulho e aproveitando da fraqueza do outro para poder prejudicar, não, ou lesar de alguma forma. Então, por isso, meus irmãos, que mesmo as autoridades mais grandes serão lhe pedido contas. E amanhã, só Deus o sabe o caminho que poderá percorrer novamente para chegar no caminho que já estava, porque perdeu a oportunidade de continuar elevando, evoluindo, crescendo, né? Então vão voltar para o lugar da onde vieram, do mesmo lugar que não conseguiu crescer, eles vão partir daí. Então, para nós é uma perca muito grande, são perdas, né? Porque a gente, cada minuto, cada situação nos é dada para crescer, meus irmãos. Não importa se somos religiosos, superiores, aqueles que estão mais começando, por exemplo, que aqueles que são superiores no sentido assim de estar ali há mais tempo, de aprender um pouquinho melhor a situação e poder ensinar para os mais fracos, para aqueles que estão chegando agora, cheio de vontade de trabalhar, cheio de vontade de auxiliar, cheio de vontade de acertar. Deus está vendo essas coisas. Por isso, quando Jesus fala no Evangelho que os últimos serão os primeiros, é exatamente na força de vontade de melhorar, de crescer, de evoluir, de acertar, né? Esses chegam com mais fome disso, enquanto que muitos que estão há mais tempo no lugar que estão, acaba que ao invés de procurar evoluir cada vez mais, se congela naquela situação, porque acha que já aprendeu muito mais que o outro que está chegando, e o outro que está chegando agora precisa fazer mais, porque ele tem que mostrar trabalho, ele já não precisa, porque ele já trabalhou muito. Tudo isso é contado, tudo isso é visto pelos espíritos que estão ali, evoluídos, que estão ali dirigindo essas pessoas. Então, meus irmãos, todo salário, né, serão iguais dentro da hierarquia religiosa, aqueles que estão chegando agora, porque eles precisam ser, como diz, persuadidos, não, isso não é a palavra certa, mas serão para que eles possam continuar crescendo, buscar crescer. É porque tem hora que some a palavra da minha cabeça, meus irmãos. É por causa da idade. Desculpa. Oh, meu Deus.
a gente acaba que some, né? As palavras da nossa cabeça e muitas vezes os nossos irmãos aqui, eles acabam nos dando, né, a palavra correta que nós precisamos. Nós estamos buscando naquele momento. Então, meu Deus, meus irmãos, o superior está sempre compenetrado das palavras do Cristo. Não despreze nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se o obedece hoje, poderão lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e o que então será tratado como tiver tratado ele mesmo. Ontem eu maltratei, amanhã quando eu estiver lá naquele lugar eu também posso vir a ser maltratado. Se o superior tem deveres a cumprir, meus irmãos, o inferior os tem também, do seu lado. Nós somos inferiores, porque somos pobres, vamos meter os pés pelas mãos, vamos fazer de qualquer jeito a nossa tarefa, o nosso dever, de maneira alguma, porque estamos sendo observados, né? Amanhã, quando nós viermos a ser patrão também, poderão ser lesados da mesma forma. Vamos ter funcionário que vão estar ali fazendo da mesma forma, nos lesando da mesma forma que nós lesamos o nosso, né? Quando nós fazemos de qualquer jeito, pelo dinheiro, não, meus irmãos, somos inferiores sim, mas inferiores ao crescimento, à evolução. Então, nós temos ali, nós podemos crescer no nosso emprego? Podemos. Podemos crescer dentro da nossa religião? Podemos, cada um começa do zero. Podemos sim, mas seremos tratados de acordo, seremos tratados de acordo com o que nós fizemos, né? Então, em seu turno, os inconvenientes da autoridade devem sentir a seu turno. Desculpa, né? Eu tenho a mania de... Ele mesmo abusou outrora de sua autoridade, deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez outros sofrerem. Se está forçada a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar, como sendo uma prova para a sua humildade necessária a seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta, age como queria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo, seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá palavra. Pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé e a sua certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Cardeal Marlotte, Paris, 1863. Esse, meus irmãos, esse François Nicolas, ele é um espírito protetor que veio dar o seu
a sua palavra para nos auxiliar no crescimento. Então ele dá ele vem falar em nome, né, de Deus, em nome de Jesus, em nome das equipes espirituais, os anjos guardiões. Ele vem fornecer o seu parecer para nós, né? Quando estava sendo escrito o Evangelho de Jesus, lá para Kardec, né? Lembram? O Evangelho de Jesus da doutrina espírita. Não estou falando o Evangelho de todos, o Evangelho de todos nós é a Bíblia. Então, cada um de nós fazemos um Evangelho da qual nós recapitulamos ali um resumo da Bíblia, para que a gente não precisa ficar o tempo todo segurando aquele livro enorme, né? Porque para que a gente possa aprender, né? Pelo menos o básico, aquilo necessário ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual aqui, da qual estamos investidos. Bom, meus irmãos, era esse o nosso estudo, né? De hoje. Se ficar alguma dúvida, peço que os irmãos, assim que puderem, façam nos seus comentários, né? Para que a gente possa repetir e explicar aquilo que não foi entendido da maneira correta. Porque às vezes a gente, por ser assim, querer fazer direito, muitas vezes erramos, né? A maneira ou falamos de uma maneira, erramos, não. Porque se tiver alguma coisa errada, são a nossa, dos nossos, né? A nossa, de espírito encarnado, imperfeito. Porque o Evangelho de Jesus veio sido escaneado pelos espíritos superiores, né? Que auxiliaram outros irmãos aqui na Terra através da sua mediunidade, para que fosse, né, feito para nós esses livros, a fim de que pudéssemos estudar em razão de nosso crescimento. Bom, meus irmãos, é esse o estudo que nós estávamos fazendo, né? Então, se tiver alguma pergunta que os nossos irmãos possam fazer através dos comentários aí, para que a gente possa explicar em um novo estudo, né? Daquele mesmo texto, né? Pois muito bem, meus irmãos, Deus abençoe-nos a todos, nos ampare, um bom fim de semana para vocês, né? Que hoje é sábado. Se Deus me abençoar, me ajudar, amanhã eu quero estar com vocês novamente, se for da vontade de Deus, tá? Fiquem todos com Deus.